Hoje eu vou mostrar um circuito simples de proteção para transformadores que eu montei para usar nas aulas de laboratório de eletrônica analógica. A ideia surgiu porque durante os experimentos, às vezes acontece de algum aluno acabar colocando o secundário transformador em curto, o que faz o transformador esquentar, né, por consumir muita corrente e às vezes até coloca algum risco de algum acidente no laboratório. Hoje eu vou mostrar um circuito simples de proteção para transformadores que eu montei para usar nas aulas de laboratório de eletrônica analógica. A ideia surgiu porque durante os experimentos, às vezes acontece de algum aluno acabar colocando o secundário transformador em curto, o que faz o transformador esquentar, né, por consumir muita corrente e às vezes até coloca algum risco de algum acidente no laboratório. Esse circuito ele resolve esse problema de forma bem simples. Se a tensão cair abaixo de um certo valor, ele desliga automaticamente a saída usando um relé, protegendo o transformador. Vamos começar aqui analisando o diagrama do circuito para a gente entender como é que ele funciona. Aqui a gente tem um transformador ligado na rede, no caso 220 volts, e o secundário é de 12 volts RMS, ou 17 volts de pico, né? Essa tensão aqui do secundário, ela aparece aqui na saída quando esse relé é acionado, né? Então a gente tem o acionamento do relé para poder jogar aqui para a saída, ou um botão aqui que está em paralelo com o relé para poder fazer o acionamento inicial. E pode ver que essa tensão alternada, ela chega na ponte, né? Ela chega aqui e aqui, então aparece retificado, né, que é o negativo, e aqui aparece uma contínua pulsante aqui, ó, nesse ponto do circuito, ó, uma contínua pulsante. Essa contínua pulsante, ela passa por um outro diodo aqui. Eu coloquei esses dois diodos para a carga e descarga do capacitor que está aqui não ser influenciado desse lado aqui e vice-versa. Então o que acontece? Uma vez que passa por esse diodo aqui e tem esse capacitor aqui que é um filtro, eu vou ter uma corrente contínua, né? Ela vai ter um pouco de ripple, mas esse capacitor aqui ele é autossuficiente, né? Uma capacitância autossuficiente para não gerar um ripple significativo. Então quase não tem ripple aqui. Então você tem aqui uma fonte, aliás, uma tensão contínua, né? Então vamos colocar assim, uma tensão contínua. Eu vou colocar um traço assim, pronto. E essa tensão contínua, ela passa por esse relé aqui, né? Aciona esse relé, caso esse transistor seja acionado. E aqui a gente tem um diodo para amortecer o desligamento do relé, né? Porque senão ele gera alta tensão aqui e pode danificar o transistor. Então esse diodo aqui serve simplesmente para poder amortecer o desligamento da bobina do relé. Então, beleza, agora a gente vai pensar o seguinte, ó, quando esse transistor for acionado, o relé aciona. Só que quando esse transistor aqui vai ser acionado? Ele vai ser acionado quando a tensão aqui, nesse ponto aqui, ó, ela passa para cá, então aqui também transforma em contínua, né, com esse capacitor aqui. Só que essa tensão aqui, ela tem que ser tal, né, que satisfaça isso aqui, ó. Tem que ser pelo menos isso, aliás, a tensão, esse V aqui, ó. Por quê? Porque a tensão no R2 vai ser a tensão que está nesse ponto vezes R2 dividido pela soma dos dois resistores. Se essa tensão, né, esse resultado aqui, for maior ou igual a 0,7, na prática não é exatamente 0,7, mas a gente vai supor isso aqui, porque na prática a gente vai mudando os resistores até encontrar um valor que funcione bem. A gente consegue definir quando esse transistor vai acionar. Por exemplo, aqui a tensão de saída aqui, ó, é 17 volts, né, depois de filtrar. Eu posso programar, por exemplo, para essa tensão cair abaixo de 12 e ele desligar. Então, qual é a ideia? A ideia é muito simples, ó. Quando eu aperto o botão aqui, a energia aqui, né, no caso, a tensão aqui no secundário, ela vai passar para o lado de cá, vai alimentar o relé, porque vai ter tensão suficiente do lado de cá para poder acionar o transistor. Uma vez que você soltou o botão, o relé já está acionado, então ele mantém. Só que se eu der um curto nesse ponto aqui, ó, o que vai acontecer? Se eu der um curto ou colocar uma carga que consome demais, a tensão nesse ponto aqui, entre esse ponto e esse, vai cair. Automaticamente vai cair a tensão aqui, ó. Então aqui vai cair. Aqui caindo, esse capacitor aqui, ele não é muito alto. Ele já é colocado aqui com um cálculo para ficar com um pouquinho de ripple. Então, assim, ele mantém esse cara aqui acionado
mas se a tensão cair demais, ou ela cair rapidamente, esse cara não suporta muito tempo. Então o transistor desativa, desativando o transistor, o relé desliga, automaticamente desliga esse ponto aqui, o curto que foi gerado aqui não causa nenhum problema. Aí você tem que tirar o curto e apertar o botão novamente. É um circuito bem simples, pode ver que ele usa componentes muito simples. Tá? Esses diodos, por exemplo, aqui, dá para usar aqueles diodos 1N4148, por exemplo, porque a carga desse circuito é o quê? É só praticamente um relé. E esse transistor aqui não tem quase nada de carga. É muito simples. Então a gente vai ver aqui agora o circuito montado na protoboard. Está aqui o circuito montado no protoboard. Aqui está a saída do secundário do transformador, né? Ele entrando aqui. E esses mesmos 60 Hz está nesses dois fios aqui, ó. Eu vou apertar o botão aqui para ligar o circuito. Aqui é o circuito de proteção que eu vou mostrar agora. Ó, apertei, ligou, beleza. Eu vou ligar aqui o osciloscópio para a gente ver o sinal aqui nessa saída aqui, ó. Ó, tá ali o osciloscópio, normal, 60 Hz. Eu vou ligar esse resistor aqui, que é um resistor mais com resistência baixa, né? Pra gente colocar uma carga um pouco mais acentuada e ver que ele funciona normal. Ó. Ó, liguei. Ele tá esquentando um pouco, que é normal, com a resistência baixa. Ó, mas tá funcionando. Beleza. Agora eu vou dar um curto-circuito aqui na saída, ó. Vamos supor que estou fazendo um experimento sem querer, eu dou um curto-circuito aqui, ó. Ó. Ó, desligou. O relé desligou. O curto acabou. Agora eu vou apertar o botão aqui, ó. Ligou de novo. Ou seja, se eu der um curto-circuito, ele automaticamente desarma. Aí é só apertar o botão que ele volta.